A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Eu quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje nós queremos falar sobre o medo. Esta dinâmica vai trabalhar com os seus alunos sobre o temor e o medo. Então, você vai tentar esclarecer a diferença entre essas duas coisas, o temor e o medo. Você vai tentar mostrar que os medos, eles não, na verdade, aquele medo que traz até pânico na vida do aluno, né? Isso não deve fazer parte da vida de um cristão. E aí, dentro dessa dinâmica, vamos tentar ajudar os nossos alunos a vencer os medos, todos os medos da sua vida. Então o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Você vai precisar dos próprios alunos. Então você vai iniciar essa dinâmica explicando, né, que será discutido entre eles dois assuntos muito importantes, o temor e o medo. Como é que você vai fazer essa dinâmica? Dividir a turma em dois grupos. Um grupo vai discutir entre si, né, sobre o temor. E o outro grupo irá discutir entre si sobre o medo. De que forma vai ser essa discussão? Bom, essa discussão ela vai seguir algumas perguntas interessantes sobre o temor e o medo. Vai procurar analisar o que é o temor e o que é o medo, por que as pessoas sentem temor e medo, como isso acontece, quando isso acontece e quais os resultados disso, de pessoas que têm temor e de pessoas que têm medo. Veja só que são 5 perguntas. O que é, por quê, como, quando e quais os resultados. Então, no final desta dinâmica, os seus alunos, eles vão tentar expor a conclusão que cada grupo chegou. Isso é muito importante, gente. Não adianta você ficar o tempo todo dentro de uma sala de aula e os seus alunos simplesmente ficar só lhe ouvindo. É muito importante que eles façam análise entre si de muita coisa que eles puderam analisar entre si e chegaram à conclusão, não é? Então, estas conclusões que eles tiram entre si pode ser repassada na sala e aí eles vão explicar a diferença, né, que cada um chegou entre o temor e o medo. Muito bem, gente. Em nossa segunda dinâmica, nós vamos continuar trabalhando sobre essa grande questão que é o medo, principalmente o medo que é chamado dentro da psicologia de fobia, né? Então o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Você vai precisar de várias bexigas, tá? Várias bexigas. Além da bexiga, do balão, né, como alguns gostam de chamar, você vai precisar também de um palito de dente, tá? Um palito de dente. Então, como é que vai ser o procedimento desta dinâmica? O procedimento vai ser bem interessante. Você vai entregar uma bexiga, que são várias bexigas, né, que você vai usar, e um palito de dente para cada aluno. E aí você vai fazer o quê? Você vai pedir para os alunos encher a bexiga. Bom, à medida que eles forem enchendo a bexiga, você vai pedir o seguinte, para eles lembrarem do medo que eles têm. Qual o tipo de medo que eles têm? Procure mentalizar agora, qual o tipo de medo que você tem. Muito bem, mentalizou? Certo. Tem gente que tem medo de rato, outros têm medo de barata, medo do escuro, medo de altura, medo de cobra, medo de ficar doente, tem medo de altura, medo de bichos, medo da solidão, medo da morte. E tem gente que tem medo até de pessoas, de gente, né?
quando ele se vê diante de uma pessoa, já fica em pânico. Então você vai pedir para que essas pessoas mentalizem os seus medos, e a partir do momento que eles mentalizarem, à medida que eles estiverem enchendo a bola, você vai pedir para que eles transfiram da mente esses medos para dentro da bola. Tá? Eles mentalmente joguem o medo da mente para aqui para dentro da bola. Tá certo? E quando eles fizerem isso, é bom você deixar claro para os seus alunos que o medo não é um sinal de fraqueza ou de covardia. Muito pelo contrário. O medo é uma reação involuntária e natural com o qual o ser humano ele convive ao longo de vários momentos da sua vida. Muitas situações ela pode desencadear emoções e gerar medo nas pessoas. Por quê? Porque o cérebro ele é ativado, involuntariamente ele é ativado. E aí quando a pessoa sofre estímulos, é liberado substâncias que disparam o coração do ser humano, né? Muitas vezes até torna a respiração ofegante, contraria os músculos, e isso é conhecido como reação de luta ou fuga. Afinal de contas, o medo ele está associado ao instinto de sobrevivência do ser humano. Então, se as pessoas não sentirem medo, ela pode viver, não sei como, né? Porque as emoções, ela toma conta da vida do ser humano, e o medo é uma dessas emoções. Então, quando nós analisamos o homem, o ser humano, se ele não tivesse medo, ele poderia até ser prejudicado. Então o medo ele é uma trava para nos levar a fugir dos riscos, a fugir de problemas, né? E principalmente quando nós pensamos nesses riscos e as consequências que podem causar diante de alguma coisa, então e o medo é uma resposta imediata para nós fugirmos disso. Então o medo ele é uma emoção completamente natural. Diferentemente do medo normal, é aí onde está o problema, existe o que nós chamamos, a psicologia chama de fobia. É aquele medo ao extremo. A fobia é um medo desproporcional e exagerado. Então, essa fobia ela é algo acima do normal. Então, existem vários tipos de fobia. E as pessoas, elas precisam buscar uma ajuda espiritual, né, para poder fugir disso. Então, ter medo de qualquer coisa não é algo normal, não é algo anormal, não. O problema é quando você, com medo, por exemplo, o medo de um rato, de uma barata, o medo do escuro, leva o ser humano a um estado de pânico, de desespero. Então o que é que você vai fazer agora, depois de você mostrar isso para os seus alunos? Como eu disse, você vai pedir para que o aluno ele transfira esse medo da mente para dentro da bola. E aí o que é que o aluno vai fazer nesse momento que ele transferir? Você vai pedir para que ele mostre o palito de dente. E diga assim, olha, este palito de dente vai representar a fé em Deus. A sua fé em Deus. Que é uma fé indestrutível, é uma fé valiosa, que o Senhor uma vez entregou aos santos. Aqui está o medo. E aqui está a fé em Deus. O que é que seu aluno vai fazer? Estourar a bola. É aí onde está um trabalho psicológico que você vai fazer na mente do seu aluno. Você vai explicar, no momento em que ele estourar a bola, né? Você vai explicar que a fé em Deus, ela destrói todo e qualquer tipo de medo. Esse medo que gera muitas vezes pânico, desespero e um estado de nervo terrível. Então, mostre para os seus alunos, esclareça para os seus alunos que nós precisamos enfrentar os nossos medos, as nossas fobias e superá-las com a ajuda de Deus,
com a fé em Deus. O medo jamais pode superar a nossa confiança no Senhor. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então a fé, ela nos mantém de pé. A fé é o grande antídoto que nós precisamos para vencer todo e qualquer tipo de medo. Mostre isso, esclareça isso para os seus alunos, para que eles possam vencer todo e qualquer tipo de medo que eles estejam enfrentando neste momento, tá bom? Que Deus abençoe e eu espero que essa dinâmica realmente ajude você a trabalhar com seus alunos sobre esta importante temática que é o medo. Deus abençoe, em nome de Jesus.